Oi, oi, eu sou a Júlia Coelho, sou professora no curso de animação da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu vou mostrar para vocês o básico do programa Toon Boom. Então vamos abrir o Toon Boom, ele vai abrir essa janelinha aqui pra gente. Aqui a gente vai ter o nome da nossa cena, então eu vou nomear a minha cena de Anima 1. Aqui embaixo a gente tem a locação. Então, onde vai ficar localizado esse arquivo de Toon Boom que você está criando. Então, eu posso clicar aqui em Browse e escolher aonde eu vou salvar a minha cena. Eu vou salvar a minha cena aqui na minha pasta de animação de personagem. Aqui embaixo a gente tem a largura da nossa câmera. A gente também tem a altura da nossa câmera. E o frame rate da nossa cena. Então a gente vai usar 24 frames por segundo, que significa que teremos 24 frames a cada segundo. Então a gente vem aqui, cria a nossa cena. Então aqui o programa abriu e a gente se depara com todas essas janelas. O que é tudo isso? Aqui a gente vai ter, nesse cantinho, as nossas ferramentas básicas. Nesse outro quadrado aqui, nós temos a nossa câmera e o nosso palco. Então, esse retângulo aqui representa a nossa câmera e o resto é o nosso palco. Aqui embaixo nós temos a timeline com algumas ferramentas também, as nossas camadas. Aqui do ladinho a gente tem as nossas cores e algumas outras janelas que a gente não vai ver hoje, vai ver mais para frente. Aqui do lado nós temos uma outra janela bem interessante que são as Tool Properties, ou seja, as propriedades das nossas ferramentas. Então, se eu escolho aqui outra ferramenta, a gente vê que a nossa propriedade da ferramenta muda e agora a gente está vendo as propriedades das nossas outras ferramentas. Então, quando eu for mudando aqui, eu vou vendo que cada uma delas tem outras propriedades. Das nossas ferramentas básicas, a gente vai usar, principalmente nesse primeiro momento, a nossa ferramenta de seleção, que serve para selecionar as nossas coisas, o nosso pincel, o nosso lápis, nossa borracha, a nossa ferramenta de criação de formas, o nosso baldinho e, por último, aqui a nossa ferramenta de transformação livre. Então, vamos criar aqui uma bola e ver como é que funciona a nossa timeline. A gente vai selecionar a nossa ferramenta de criação de formas, selecionar a nossa elipse, criar a nossa bola com o Shift apertado para ela ficar bem redondinha. Vamos ali pintar a nossa bola para a gente conseguir ver ela melhor. E agora a gente tem uma bola. Bem legal. O que a gente percebe já aqui? Na nossa timeline, a gente percebe que a gente tem essas divisões desses quadradinhos. Essas divisões são os nossos frames. Então, no frame número 1, a gente tem a nossa bola. No frame 2, a gente já não tem. Aqui a gente consegue ver a contagem dos nossos frames. Então, se eu for no frame 10, vocês vão ver que eu vou estar no frame 10. Se eu for aqui no frame 15, já vou estar no frame 15. A gente tem 60 frames nessa nossa timeline. E a gente só está vendo a nossa bola no primeiro frame. O que a gente quer é ver a nossa bola em todos os frames para a gente poder animar ela. Então, a gente vai aqui no nosso último frame, vai dar um F5 e isso vai fazer com que a gente estenda a nossa visualização da nossa bola até o último frame. Então, agora a nossa bola está presente em todos os nossos frames, mas ela está parada. Então, vamos primeiro nomear aqui a nossa camada como bola, que organização é muito importante. Agora, a gente vai querer fazer uma animação. O que eu vou fazer, então? A gente vai selecionar a nossa bola e mover ela de lugar. Só que não podemos fazer isso com a nossa ferramenta de seleção. A gente tem que fazer isso com a nossa ferramenta de transformação. Porque se a gente mover a nossa bola com a nossa ferramenta de seleção, a gente vai ver que aqui eu tenho a minha bola no frame 1 e ela está nesse lugar. Vou marcar aqui um keyframe nesse botão de Insert Keyframe ou no F6. Vejam que agora a gente tem uma bolinha aqui nesse frame, significa que esse é um keyframe. Então a nossa bolinha está com essa posição marcada.
Vou aqui no frame 20 e vou colocar a minha bolinha para o lado. Então, selecionei ela aqui com a minha ferramenta de seleção, ponho para o lado. Veja que eu não tenho nenhum outro keyframe e o meu frame número 1 foi alterado. Isso porque quando eu estou mexendo no meu desenho com a minha ferramenta de seleção, eu estou mexendo justamente no desenho e não na minha transformação. Assim, eu não consigo fazer a minha animação de maneira a utilizar a interpolação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que animar essa bola através da minha ferramenta de transformação livre. Mas só que reparem que quando eu seleciono a minha bola com a minha ferramenta de transformação livre, aparece uma bolinha dentro dela. E essa bolinha ela não está exatamente no centro. O que é essa bolinha? Essa bolinha é justamente o pivô da minha bola. Então, se eu mover a minha bola, rotacionar a minha bola, mover ela para o lado, ela vai estar se mexendo a partir desse pivô. E ele não está exatamente no centro. Então, não é o que eu quero. O que eu quero é fazer com que a minha bola se mova como se a gente tivesse o pivô no centro dela, porque isso é o mais natural de acontecer. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar essa ferramenta aqui para posicionar o meu pivô no centro da minha bola. Assim, agora eu posso clicar na minha ferramenta de transformação livre de novo e eu posso mover a minha bola e rotacionar, que ela vai estar com o eixo no centro dela. Ótimo, então aqui eu tenho o meu keyframe, meu pivô já está posicionado no meio da minha bola. Agora eu vou no meu último frame e vou colocar minha bola em outro lugar que eu queira, né? Então vou fazer minha bola aqui andar para frente, andar para fora da tela. Tá, legal. Agora a gente vê que a gente tem dois keyframes, né? Um aqui no começo, uma bolinha aqui no começo e uma aqui no final. Só que esses frames eles não estão interpolados, então a gente tem um salto do primeiro frame para o último frame. A gente quer que isso seja um movimento suave, animado. Então o que a gente vai fazer é utilizar aqui, clicando na nossa bola para selecionar, né, a nossa camada, a gente vai utilizar essa ferramenta de interpolação para criar essa linha que vai transformar esse movimento num movimento animado, interpolado. Ela vai prever aqui os nossos frames interiores, os nossos in-betweens. Vou afastar aqui o primeiro frame para fazer com que minha bola saia, ela entra e sai do meu quadro, né? Ficou mais legal. Então, agora eu tenho a minha animação tocando. Minha bola vai entrar e vai sair do meu quadro. A gente consegue ver aqui nesse botão qual que é a delimitação da nossa câmera. Legal, agora a gente já tem aqui a nossa bola animada. Só que esse movimento ele tá meio robótico, meio chato, meio monótono. E isso é porque a gente tem um movimento linear. Então, o computador ele faz esses in-betweens linearmente. O que a gente vai fazer agora é aplicar uma aceleração e desaceleração através do nosso pré-setup aqui de gráficos de aceleração e desaceleração. Então a gente tem aqui esses gráficos, o gráfico reto significa que a gente tem um movimento linear, esse gráficozinho que vem de baixo e sobe vai ser uma aceleração. Então se eu clicar aqui cada vez mais acelerado, né? Se eu clicar nesse mais acelerado, a gente vai ver que ele vai começar o meu movimento devagar e terminar mais rápido. Então vamos lá ver como fica. Então a gente consegue sentir agora que no começo do movimento ele está lento e no final ele já está rápido. A gente tem outras opções também. Então a gente tem a opção contrária que começa para cima e depois ela diminui. Então a gente vai ter aqui uma desaceleração. Ela vai começar rápido e terminar devagar. Então vamos agora pôr de novo no nosso primeiro keyframe para a gente ver a diferença. Então agora a gente tem no começo da nossa animação o movimento rápido e no final mais devagar.
a gente tem uma última opção, que é a opção em S. Então, essa opção em S, ela significa que a gente vai ter uma aceleração no começo do movimento, vai ficar rápido no meio do movimento e depois vai diminuir a velocidade, vai desacelerar. Então, vai começar devagar, ficar rápido e ficar devagar de novo no final. Vamos escolher aqui e ver como é que isso afeta o nosso movimento. Então aqui a gente consegue perceber que ele começa devagar, acelera e depois desacelera de novo. Legal, então vamos agora colocar mais uma camada nessa nossa animação, que vai ser o nosso fundo, para a gente conseguir visualizar melhor com um fundo branco aqui a nossa bolinha, porque esse fundo aqui, ele na verdade está sem fundo, né? Se a gente for exportar a nossa animação, o fundo vai sair preto, porque ele não tem fundo nenhum nesse momento. Então, a gente precisa pôr um fundo aqui para conseguir ver a nossa bolinha. A gente vai usar aqui essa ferramenta de maisinho, que vai nos dar a opção de criar alguns tipos de camada. O tipo de camada que a gente vai querer usar como fundo é o Color Card, pois essa camada vai ser como um cartão que vai estar por trás aqui da nossa animação. Então, aqui a gente já tem. Ela não tem esses quadradinhos, é só porque ela está selecionada, mas quando você desselecionar, ela não tem quadradinhos, ela é só um cartão branco mesmo, um fundo infinito branco. Legal, agora a gente já pode exportar essa nossa primeira animação, e esse é o básico do Toon Boom. Então aqui a gente vai em File, Export, Move, vamos escolher aqui um local para exportar o nosso vídeo. Eu vou escolher aqui, vou renomear a minha animação, né? Então é minha bola andando. Vou salvar aqui. A gente tem algumas opções. Esse é o local onde está salvo. Vou querer exportar todos os meus frames, então vou deixar aqui selecionado em All. E o resto tá bom assim mesmo, seguir o padrão. E exportamos em OK. Ele vai exportar nossa animação e agora a gente tem a nossa animação aqui exportada na nossa pasta e a gente consegue visualizar ela como um vídeo. Muito legal. Então, pessoal, esse foi o básico do Toon Boom.